consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que deveria ser, mas Jesus, com o teu amor me livras de pecar. Esse amor
Gente, essa é a mensagem de Páscoa. Uma nova série que a gente vai estar iniciando. Como vocês viram aí na chamada, ela se chama Exagorazo. Essa é uma palavra grega que do hebraico ela é Gaal, ou na pronúncia é Goel. A tradução dela é redimir ou resgatar, mas a partir de um preço. O contexto que ela era usada, a palavra exagorazo, era dentro de um contexto de mercado de escravos. Ou seja, a nossa realidade como ser humano, ela estava destinada, ela estava determinada a estar para todo sempre presos, algemados, alicerçados nesse mercado de escravos para todo sempre. E não importa o que a gente fosse, não importa se a gente era filho de um monarca, não importa se a gente fosse rico, se a gente tivesse propriedade, se a gente tivesse bens, se a gente tivesse uma moral intrínseca boa, se a gente tivesse um coração bom, a gente permaneceria para todo sempre nesse mercado de escravos. Só que veio alguém, como diz Filipenses capítulo 2, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele veio nos redimir, exagorazo, veio nos resgatar desse mercado de escravos, que nós não sairíamos de lá por melhores que nós fôssemos, por mais moralistas ou politicamente corretos que nós fôssemos, nada nos impediria de sair de lá, porque não se tratava de comportamento, mas se tratava de um estado de ser, algo que a gente recebeu como DNA do nosso ancestral primeiro Adão. Mas como Jesus fala para Nicodemos, olha, é necessário a gente nascer de novo. E quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos redime, Ele nos exagorazo, nos resgata desse mercado de escravos. E é isso que nós vamos ler aqui na Bíblia. Fala sobre isso. Lá em Deuteronômio 28. O último verso de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, verso 68. Fala assim mesmo: o Senhor Deus o fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, aos egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Aqui era uma figura de linguagem, mas ao mesmo tempo era literal para os israelitas que está se rebelando a Deus. Primeiro viriam os assírios, depois viriam os babilônios, depois viriam os medo-persas, depois viriam os gregos, depois viriam os romanos e assim sucessivamente. Mas aqui Deus está falando num contexto global, geral e universal, na revelação suprema, falando a respeito do plano perfeito de redenção, da batalha espiritual que é superior a qualquer batalha que a gente enfrenta aqui na Terra. E como eu expliquei, ele fala, olha, não terá quem vos compre. Esse capítulo de Deuteronômio 28 é muito conhecido. Ele fala, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu virei e vocês serão benditos. Ele fala algumas bênçãos, se eu não me engano são 10 bênçãos. Mas depois das 10 bênçãos, ou 12 bênçãos, ele fala 54 maldições. Ou seja, ele está falando, olha, por este curso aí não vai dar certo. Por essa aliança aí não vai dar certo. Por essa compensação, por essa dispensação que vocês estão imaginando aí, vocês jamais serão comprados.
Por isso é que João Batista, quando ele olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira, nos arranca do pecado, pago por um alto preço, preço do próprio sangue de Jesus. Como diz Filipenses capítulo 2, tenhamos as mesmas atitudes que teve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se, mas antes se humilhou, se esvaziou e foi até a cruz, para nos comprar desse mercado de escravos. Assim como José foi comprado também, um exemplo, é uma simbologia por Potifar, e depois de ser escravo, depois de ser comprado, ele, depois de pouco tempo, se torna governador do Egito. Então a palavra redimir, resgatar, nós que estávamos presos, não por falta de comportamento, mas por linhagem sanguínea, nada que nós faríamos mudaria esse estado de ser. É por isso que Jesus fala assim mesmo: olha, o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se estava perdido. E aquilo que estava perdido era justamente esse conceito. Era justamente essa base que nós estávamos destinados e alicerçados para o resto da vida. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala a respeito de um divórcio. Ele fala, olha, e ele usa a linguagem de Agar e Sara. Ele fala, olha, vós eram casados, remete a todos nós. Mas nós éramos casados com o Senhor Lei. E esse Senhor Lei, ele era perfeito e nos exigia perfeição. E a gente não podia se divorciar do Senhor Lei. Então nós estávamos destinados à condenação. É por isso que a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Até que. A gente sempre tem que esperar o até que. A gente sempre tem que esperar a conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Nós estávamos casados com o Senhor Lei, até que veio uma outra aliança, que não matava o Senhor Lei. Estou usando figuras de linguagem, mas foi o próprio apóstolo Paulo que falou assim, nesse contexto. Então o Senhor Lei não podia morrer, mas nós como noiva, Deus nos deu uma nova chance de uma outra vida. Nós poderíamos casar novamente. Agora com quem? Com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele nos proporcionou a saída desse mercado de escravos. Agora nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, a partir do verso 12, que o ministério transitório, que era esse ministério do Senhor Lei, era o ministério da condenação. Ele era um ministério em glória. Ou seja, apesar de tudo, de saber dessa condenação que nós tínhamos, que nós não tínhamos para onde ir, e isso foi se revelando ao longo dos tempos, ele era um ministério em glória, mas era um ministério transitório. Aí ele fala, lembra que eu falei, olha, espera a conjunção adversativa. E ele fala assim, olha, mas o ministério da justiça, o ministério de Deus é muito maior em glória. Ou seja, não há como comparar. E hoje nós temos a dispensação, a disponibilidade de estarmos neste lugar, nesta posição, porque nós fomos redimidos. E é isso que a Páscoa simboliza. Desde o pequeno ato,
Nós fomos redimidos sim dos pecados que nós cometemos no cotidiano, no dia a dia. Nós somos perdoados sim. Mas principalmente Deus está olhando da perspectiva mais ampla de todas. E Ele está falando de natureza, de condição, algo que não era mutável. Mas que porque nós morremos para o mundo, vivemos para Ele, hoje nós podemos ter um novo casamento, ter uma nova natureza. Assim como José saiu de escravo, nu, por causa do próprio José, que significa Yeshua ou Yehoshua, agora nós podemos ser considerados, usando a simbologia, governadores do Egito, mas agora nós podemos voltar para a casa do nosso pai, Jacó, e ser considerados filhos novamente. É por isso que João capítulo 1 diz assim mesmo, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos os quantos o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Era impossível nós sermos comprados do mercado de escravos, porque não tinha sangue para pagar, não tinha valor para pagar, não era valor monetário, não era dólar, não era real, não era nada que as riquezas poderiam pagar, mas somente um sangue perfeito para nos exagoraza, resgatar por um alto preço. E hoje nós estamos aqui podendo render glórias e poder dizer para Ele, olha, um milagre, Senhor. Esse é o milagre. Milagre, eu, você, somos. Um milagre, Senhor. Tens feito a nós. Só agradecer por esse resgate, por esse Gaal Exagoraza. Bom início de série. Deus abençoe. Até a próxima.